Duas gerações, duas vozes. Nem sempre concordamos, mas nunca ficamos caladas. Esta é a Sara e eu sou a Maria, a filha da mãe. Mãe. Filha. Segundo episódio. Uau. Ai, nem acredito que já está no ar este projeto, que já... Que os sonhos se concretizam, que é possível concretizar os sonhos. É possível, mesmo. Que em papel, quer dizer, é pouquinho, como diria a minha querida bisavó. É pouquinho. Eu acho que podemos começar este episódio por falarmos da importância de festejarmos, de celebrarmos as nossas conquistas, que é algo que, não sei, lá em casa parem e tentem pensar, lembrem-se da última vez que festejaram como deve ser, não é dizer, boa, e pronto. E um boa sempre ali meio mascarado, ou que está a mascarar outras coisas, não é? Um boa, mas podia ter sido melhor, isto foi insuficiente, ainda há caminho para percorrer, não é? É melhor não dar muitos pulos de alegria, exato. Não vai acontecer uma coisa terrível depois. Exato, tem que ser humilde. E então, já falámos num episódio passado que rebeldia, se termos mais rebeldes é talvez um dos nossos projetos pessoais e coletivos também aqui no nosso projeto para 2026, e então vamos também ser rebeldes e dizer não, caramba, também podemos festejar isto à nossa maneira. Então pergunto-me, como é que podemos festejar aqui hoje? O que é que tu dirias? Não, vou-te facilitar a vida. Vou-te facilitar a vida. O que é que tu dirias à Sara? Gosto dessa. À Sara do banco. E à Sara do banco. À Sara do banco, essa Sara. Que estava tão triste. O que é que eu diria à Sara do banco? Olha, diria que fizeste bem, tomaste a decisão certa, esse ato de rebeldia de teres deixado uma vida de sucesso, entre aspas, para trás, e de ires à procura aquilo que gostavas de fazer, que amavas, ires à procura de ti própria, ires ao encontro de ti própria. Valeu a pena. Valeu a pena. Sara, valeu a pena. Fica a mensagem. Que lindo. E agora vou dizer o que é que eu diria à Maria. Não fizeste a pergunta, mas eu vou fazer lá a mim próprio, está bem? Então deixa-me definir uma data. Está bem, boa. Um aniversário, uns anos teus. Então Maria, o que é que tu dirias à Maria dos 15? Ui, foste mesmo lá para trás. Uma década. Dos 15, depois uma década. Ai, também tão perdida. Acho que perdidas, vamos estando perdidas algumas vezes na vida, não é? Não é nem sempre sabemos quem é que nós somos, mas o que é que eu diria essa Maria? Até-me está que podes sonhar e que tens o poder em ti para conquistar aquilo que tu quiseres, e que podes sonha com mais força, não é? Ainda mais força. Que o sonho é aquilo que nos move, que move a vida. Lembras-te, tu tinhas a tua querida psicóloga na altura, disse, e tu partilhaste comigo, que alguns sonhos são para ficarem sonhos. É verdade. E é verdade. Alguns sonhos... Mas quando ela me dizia isso incomodava-me um bocado. E eu gosto de questionar essa parte. Eu continuo a gostar de questionar. Ponto e vírgula para a psicóloga. É isso. É isso. Eu gosto de acreditar que aquilo que eu sonho é para concretizar. Mas ela dizia-me isso, sim. Se calhar porque eu era uma sonhadora tão enorme. Mas onde é que vem esse, não é? De onde é que vem esse sonho de que lugar? Isso é que pode ser mais interessante perceber que sonho é esse. Existem diferentes tipos de sonhos, mas eu diria mesmo a essa Maria de 15 anos, de 2015, sonha intensamente. Logo verás aquilo que se concretiza. Mas se tivermos, quanto mais sonharmos, aquilo que se for concretizando já é ótimo. Claro, é isso. Temos só um sonho,
E o sonho comanda a vida, não é? E o sonho comanda a vida. Era isso que eu queria dizer, não me estava a lembrar. O sonho comanda a vida. O sonho comanda a vida. Boa, boa. Então, também estamos aqui hoje a festejar os nossos sonhos, a pormos... até sentir-me assim em casa. Já me sinto em casa. É o segundo episódio, mas é para ficar, não sei quanto a ti, mas é para ficar. E então acho que podemos partir de um sítio. Aliás, nós temos vindo a falar muito sobre isso e falámos sobre isso no episódio passado, da importância dos questionamentos. Aliás, nós dissemos logo ao início que somos nascemos questionadoras, nascemos existencialistas, nascemos, enfim. Acho que eu sei que eu nasci assim e acho que tu também. E então a minha pergunta para ti é onde é que estes questionamentos te trouxeram? O que é um questionamento? O que é questionar? Estás-me a deixar as perguntas difíceis todas para mim. Não, estou a brincar. Não, quero responder, adoro essa pergunta. Olha, o que é um questionamento? Então, simplesmente é termos a capacidade para pensar, refletir sobre as coisas da vida, mas também sobre as coisas que vivem dentro de nós, não é? É com humildade sabermos que existem várias verdades até dentro de nós. E termos essa capacidade de observar, de investigar, de estarmos atentas. E volto a dizer aquilo que disse no primeiro episódio: nem sempre a resposta é o mais interessante. Muitas vezes a pergunta que nos fazemos é que abre portais. E então o questionamento é isso, não é? É deixar perguntas para nós próprios, ou eu vou deixando perguntas para mim própria, estou-me sempre a fazer as mesmas perguntas. Às vezes quem me é muito próximo diz: mas porquê que tens que estar sempre a fazer perguntas sobre tudo e mais alguma coisa? Não dá só para viveres a vida sem fazer perguntas. Não conheço essa forma de viver. E é apenas isto, não é? É não darmos tudo por assim de forma estanque. É perceber que há diferentes matizes, há diferentes dimensões, que há diferentes camadas também dentro de nós e também na vida de quem nos rodeia e também na vida do sítio onde vivemos. E então é observar tudo isso de forma curiosa. Eu gostei daquela palavra que tu disseste no primeiro episódio, não é? Curiosa, curiosidade. Sim. Acho que a curiosidade é uma força de caráter, é uma característica importante, porque permite que não ficamos presas ao conhecido e temos curiosidade para ver outras coisas, o que quer que sejam essas coisas. Questionamento, sim. O questionamento também eu acho que abre portas mesmo. É assim, sim, abre-nos portas fora de nós e dentro de nós e permite-nos, pelo menos para mim, vou falar na primeira pessoa, mas sei que não sou a única a senti-lo, também questionar-nos sobre, por exemplo, sítios onde coubemos antes, mas que já não cabemos hoje. Pano para mangas, para falar sobre este tema. Mas o questionamento também é uma força da vida, não é? Quer dizer, a vida, se a vida está em movimento, não é? Quer dizer, se nós todos os dias somos uma pessoa diferente da pessoa, até biologicamente, não é? Geneticamente, nós somos sempre diferentes. Então porquê é que também da nossa vida tem que estar igual, estanque? É verdade. Deixa-me dizer, agora estavas a falar e lembrei-me de uma coisa. Diz. Há um livro que eu e a Maria adoramos, que é Mulheres Correm com Lobos. Está ali na nossa biblioteca. Está ali na nossa biblioteca. E no conto da Vassilissa existe uma figura extraordinária, que é a Baba Yaga. Quem não conhece o livro vá ver, que diz a dada altura que, sobre isto do questionamento, não é? Há partes da vida que não são para sabermos, há partes que não são acessíveis, e que conhecimento a mais, mesmo conhecimento interior a mais, envelhece. É isso que a Clarissa Picolas diz, envelhece. Então também é importante termos essa ideia. Questionamento não significa que temos que chegar a todas as respostas que são certas e adequadas. Não, questionamento pode ser isso apenas, ficar onde temos que ficar, sabendo que há uma parte muito grande que faz parte do milagre da vida, do mistério da vida, e que esse não é acessível, nem com muitos questionamentos. Sim. É assim, ficarmos assim num barquinho
também neste barquinho, como se não tivéssemos remos e estamos num rio que tem assim suave. Não queremos cá, claro, não queremos grandes aventuras de repente. Exato, isso dispensamos, mas é permitir que esse barquinho, que pode ser o barquinho da vida, não é? Nos vá conduzindo e não é dizer, eu quero ir para aquela margem, porque sim, porque tem que ser, não, deixa ver para onde é que o barquinho te leva. Obviamente isto é simbólico e depois tem que se adaptar ao caso concreto, mas também é termos esta mestria de sabermos que por muito que se faça, há uma grande parte da vida que permanecerá sempre um mistério. Eu adoro essa parte da vida. Nem sempre é fácil aceitar esse mistério. Não. Porque, quer dizer, eu acho que o questionamento é importante, muito importante, mas um questionamento, lá está a chegar à resposta, não é? De repente, questionamos sem parar, só para termos do nosso lado todas as respostas, não é? Da vida também não é. É isso. Também não é tão interessante. Mas eu sinto que o questionamento levanta poeira também. Sim, claro. Levanta poeiras. Porque este questionamento, como tu estavas a falar, como eu te perguntei ao início, não é? De o que é o questionamento? Tu questionaste sobre o que é que vive dentro de mim, o que é que me molda, enfim, quem é que eu sou, quem é que eu quero ser, quem é que eu quero ser, para além de quem é que eu sou, quem é que eu desejo ser. Tudo isso é incrível, mas até chegarmos a algum lado temos que desbravar muito caminho, mesmo selva densa. Sem dúvida. E agora juntar algo que nós também falámos no primeiro episódio, da história individual e da história coletiva. E eu realmente respondi o questionamento dentro da minha história individual, dentro da Sara. E agora acrescentando aquilo que eu acredito que é muito importante, ou pelo menos é assim que eu me quero guiar no mundo, é também questionar aquilo que está fora de mim, não é? Questionar a forma como outras pessoas vivem, o que é que acontece no meu país, na cultura onde eu me incluo, no resto do mundo, ou seja, isso para mim também é importante e também faz parte do questionamento. Eu não consigo caminhar na minha jornada estando completamente aloada e desligada do que acontece à minha volta, até porque hoje em dia o mundo é um mundo que eu nunca imaginei viver. Há uns dias dizia-te isso, caramba, com 25 anos a vossa geração está a passar por tanta coisa que a minha nem sequer de perto nem de longe passou, e portanto eu englobo na minha jornada também o questionamento de fora, não é? O questionamento de fora, não posso pôr essa parte fora de mim em pausa, não consigo. Sim. Até podia ser mais simples para mim, se calhar. Acho que também a partir do momento em que vês, não desvês, não é? E então eu acho que o mundo está a gritar por conciliar, não é? Conciliarmos, integrarmos e não nos afastarmos cada vez mais de tudo e de toda a gente. Mas questionamento, certo. E o questionamento, onde é que te levou? Até onde é que te trouxe ou onde é que te levou? E os questionamentos da vida levaram-me a sítios muito mais inteiros. Nem sempre foi fácil, mas levaram-me a sítios muito mais inteiros, levaram-me a uma relação cada vez mais autêntica e verdadeira comigo, cada vez mais, porque ainda está em processo, ainda está em curso. Isso é muito importante, não é? Como é que eu posso viver comigo se eu não me conheço minimamente? Levaram-me os questionamentos, levaram-me a relações de amizade muito mais verdadeiras. Relações amorosas também mais maduras e que me nutrem mais. O caminho profissional completamente diferente, não é? 25 anos, não sei, não fiz as contas, a trabalhar e a estudar temas que realmente não tinham a ver comigo, mas que tinha que ser assim. Entre parênteses, não quer dizer que alguém da minha família me tenha dito tem que ser assim, mas eu sabia que tinha que ser assim. E então tanto tempo, não é? Tanto tempo da minha vida a cumprir um papel, a ser uma personagem, e foi o questionamento, porque ainda está em curso, como eu disse, não é? Exato. É o questionamento que me permite
viver uma vida com um bocado mais de atenção, não vou dizer com absoluta atenção, porque isso não é possível, montes de vezes estou distraída e montes de vezes entro em piloto automático e montes de vezes também me perco pelo caminho, mas pelo menos sei que tenho ali o farol, ligado à mulher farol da semana passada, tenho ali um farol que às vezes me acorda e diz: Sara, bora lá ver se é isto mesmo que tu queres ou não. E por isso reconheço como uma característica. Eu gosto de ter esta característica. Às vezes há mulheres que nós acompanhamos e que nos dizem, não é, que preferiam não ser questionadoras e não se... Sim, para que é que serve tanto questionamento? Exato, e preferiam viver mais à superfície, mas elas também não conseguem, senão também não estavam connosco nos grupos e a fazer o caminho. Eu compreendo, só que eu compreendo, às vezes é mais simples. E às vezes eu também digo muitas vezes que então na primavera, verão, por favor, vamos substituir os então no verão é mesmo assim, o verão é substituir os questionamentos por banhos de mar imperial e termoço ao final do dia. Os questionamentos ficam em pausa para o outono e inverno, que são mesmo aquela época perfeita para isto tudo. É isso, tudo faz parte de um equilíbrio. Acho que... Sim, o questionamento, desculpa, obrigada pela compreensão. Isto é assim, agora ficam a saber sempre que, para não estarmos a pedir 1000 vezes desculpa, substituam a desculpa por obrigada pela compreensão. Que é difícil, porque a desculpa está sempre na ponta da língua. Está sempre na ponta da língua, mas pronto. Ok. Isto dos questionamentos, eu acho que o questionamento não é para todas as fases da nossa vida. Não é. Isso é interessante. Não temos que estar com esse farol ligado, às vezes pode estar assim só a meia luz. Está lá, aquilo está lá. Esta capacidade vive em todos nós. Quer dizer, toda a gente tem a capacidade de se questionar, mas não é para todas as fases da vida, não é para toda a gente, como sabemos. É verdade. Nem toda a gente tem privilégio. O questionamento também é de certa forma um privilégio, porque tu vais-te questionar, diria eu, porque sentes, diz-me se eu estiver errada, mas eu quando me questiono é porque aquele lugar estou desconfortável, estou claustrofóbica, há qualquer coisa ali, eu já não estou bem ali, não sei para onde é que eu tenho que ir, como tu dizias, não é? Às vezes nós não sabemos o que é que queremos, sabemos o que é que não queremos, onde é que não queremos estar, e o questionamento vem... Não é? Vem acordar isso dentro de nós. Ok, aqui não estou assim tão confortável quando estava há uns tempos atrás, ou se calhar nunca estive. Isso também abre toda uma caixa de Pandora. Uma caixa de Pandora. Mas não é para toda a gente, não é para todos os momentos, mas sim, acho que traz mais liberdade e pelo menos mesmo que não consigamos sair daquele sítio, porque também acontece, pelo menos naquele momento, ou nunca na vida, permanecemos. Existem transformações que podem acontecer dentro de nós. Às vezes não é o contexto que muda, às vezes é o contexto interior, não é? Esses processos dentro de nós, eu acho que isso também é importante, só para lá em casa, não é? Quem nos está a ouvir, não se sentir fogo. Não me questiono um pouco, ou questiono-me e estou sempre no mesmo lugar e nada muda. Sou terrível, sou péssima. E com o nosso chicote, nem para isto tenho jeito, nem para me questionar tenho jeito. Que pensem, quer dizer, quantas vezes nós costumamos dizer muito isto: nós não precisamos de críticas externas, nós conseguimos ser as nossas maiores críticas. É quase inato, nascemos críticas, nascemos questionadoras, mas nascemos críticas. Mas agora estavas a falar e eu estava aqui também a pensar no meu caminho e pensei em algo que realmente estamos a falar disto de olharmos e de questionarmos, mas realmente na minha vida isso só começou a ser possível com 30 anos, eu tenho 50, portanto significa que eu tive a grande parte da minha vida, ok, também era mais pequenina, não interessa, não é? Mas era... também fui mulher numa altura em que eu não me questionava e portanto, quando a vida realmente, quando estamos em modo de sobrevivência, quando estamos a sobreviver, quando a vida nos atropela,
talvez não haja espaço nem disponibilidade para esse questionamento, porque é Sem demais. dúvida. E ainda bem. Ainda bem que temos esses mecanismos de on-off. É verdade. Sobrevivência também é importante. É verdade. E por isso acho que talvez o resumo disto seja que nada disto é one size fit all, nada destes processos são iguais para a Sara ou para a Maria ou para quem nos está a ouvir, não é possível, mas é importante irmos falando para deixarmos de ter temas cristalizados dentro de nós e muitas vezes ouvirmos as partilhas de outras pessoas, muitas vezes impacta na nossa vida e podemos então fazer reflexões. Mas é isto, é percebermos que este não é que não há processos estanques e iguais protocolos, como existe protocolos na medicina, não é? Não existe protocolos estanques para todas as pessoas. E portanto vamos falando deles e vamos entrando nos processos que forem ok's para nós, e isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Dizer que é extraordinário e é incrível, voltando ao privilégio, porque é algo que, por exemplo, a minha mãe e as mães das mulheres que tiverem a minha idade e as nossas avós, não as tuas, mas as minhas, não tiveram esta disponibilidade, este tempo, esta permissão. E portanto aquilo que hoje fazemos em comum já é extraordinário. Para quê? Há de haver alguma mudança, qual? Não sabemos. Mas é ótimo. É isso. Temos que ir confiando, mesmo sem ver acreditar, como a música da Marisa. Mesmo sem ver acreditar, sem dúvida. E estavas a dizer isto de que é muito verdade, nem sempre, se calhar o questionamento sempre viveu em ti, vive em cada um de nós, cada uma de nós, mas nem sempre está disponível, não é acessível. E eu sei, mas partilha com quem nos está a ouvir, em que momento da tua vida é que ele voltou, em que tiveste que voltar a resgatar, não é? Porque tantas vezes este questionamento também surge, como eu falava, quando estamos assim quase sem pé, não é? Sentimos-nos a ficar sem pé. E então inevitavelmente surge o questionamento, porque senão temos que nos temos que nos anular. Sim, ou seja, é giro, não é? Porque eu quando eu falava que fazia questões existenciais à minha mãe, ela ficava muito desconfortável e mandava-me brincar. Na verdade foi numa altura da minha vida em que eu me sentia muito segura, porque tinha uma vinculação e uma relação muitíssimo boa com a minha mãe, vivia num sítio muito seguro, e talvez esse sítio muito seguro me permitisse pensar noutras coisas, não é? Porque tudo o resto estava garantido, o amor, a presença, o carinho, o alimento, estava lá tudo, então eu podia pensar noutras coisas. E com 10 anos a minha mãe morre num acidente, muito nova, não é? Portanto foi uma partida muito prematura, e nos 20 anos a seguir, até aos meus 30, eu desliguei esta parte minha de pensar em coisas fora de mim, ou dentro de mim, antes assim, não é? Eu desliguei a parte de pensar sobre mim. Porquê? Porque pensar sobre mim era terrível. Dentro de mim havia muita dor, e portanto eu preferia não ver a dor, então desliguei-me. E portanto nesses 20 anos, é incrível, não é? Quase a tua idade, tens 25. Durante 20 anos vivia em contrarrelógio, naquele tempo fui uma fazedora, fazia tudo e mais alguma coisa. É bom ocupar o espaço, não é? O tempo, não exato, quanto mais tempo eu ocupasse, menos tempo havia para eu pensar naquilo que não me apetecia pensar. E até que aos 30, depois de muitos anos de atropelo de mim própria, essencialmente, como tu dizias, eu própria atropelei-me a mim própria. Não precisamos muitas vezes de predadores externos, temos os predadores internos. Esses que estão lá sempre. Aos 30 foi no meu divórcio do teu pai, não é? Com 30 anos, vocês ainda eram pequeninas, em que realmente as minhas estruturas abanaram muito. E aí, por uma sorte enorme, ou por um acaso, que eu não acredito propriamente muito em acaso, e neste caso eu sinto que não foi exatamente um acaso, mas pessoas de forma que me ajudaram
que ajudaram a tratar de umas dores de cabeça horríveis que eu comecei a ter depois do divórcio, e que cheguei à psicoterapia e foi o meu primeiro mergulho interior pelo um caminho psicoterapêutico, hoje em dia diria convencional. Foi absolutamente extraordinário e foi aquilo que me permitiu ser a mulher que eu sou hoje, e aí voltou a abrir-se dentro de mim o portal do questionamento, e depois foi aí, depois de eu me estruturar nos primeiros 5 anos emocionalmente tudo aquilo que tinha passado, que eu pude questionar a minha profissão. Sara, gostas do que fazes? Não. Então vamos lá pensar noutra coisa. Podes pensar noutra coisa, é-te permitido sonhar. Era uma coisa que eu talvez não soubesse. Me era permitido sonhar. Estás a ver? Também podia ser uma mensagem para dizer já à Sara. Pois é, estás novinha. a ver? Mas sim, a psicoterapia, curiosamente ou não ao mesmo tempo de todo, mas uns anos depois, eu também, não é? A menina questionadora, que também uma parte da sua vida, uma fase da sua vida também teve que, continua-se a questionar, mas sempre em silêncio, não é? Sempre a sentir-se culpada, porque às vezes o questionamento traz isto, não é? Traz a vergonha, a culpa, eu estou a questionar, sei lá, se gosta assim tanto de ser esta Maria, se gosta assim tanto de pertencer a este grupo desta forma, se esta função que eu tenho é assim tão ok para mim, ou se eu desejo outra coisa, se eu desejo mais, melhor, enfim, isso pelo menos para mim veio associada com muita culpa. E então eu própria também encontrei um espaço de psicoterapia. Eu acho que esse foi para ambas, eu acho. Eu sei. Foi o que nos deu bases, não é? E estes processos longos onde estás vários anos à volta dos mesmos temas, com os mesmos questionamentos, acompanhada. Eu acho que isso também é muito importante, porque os questionamentos, quando nós os fazemos sozinhas, não é? Nos nossos quartos, no nosso mundo interior, enfim, é muito mais solitário, é muito mais pesado. Quando nós estamos rodeadas de outras pessoas que também se questionam e têm questionamentos semelhantes aos nossos, porque acho que não é termos também estes espaços nossos, não é? Onde é um espaço só nosso, mas onde temos uma pessoa que nos ampara, que nos guia, que nos valida esses questionamentos. Não nos dá respostas, mas valida. Acho que também é importante. Eu também me questionava muito e às vezes até me questiono muitas vezes e sinto-me ridícula. Diz, Maria, estás a gozar? Tens tudo e estás-te a questionar sobre isto. Mimada. E não. Porque temos direito ao questionamento. Quer dizer, direito ao questionamento. E se estamos a questionar é porque há qualquer coisa que pode ser afinada, não é? Que pode ser ali limada. E então a psicoterapia é muito importante, sem dúvida, para ambas. Trouxe-nos aqui... permitiu-nos arrumar, não é? Reorganizar, ou organizar mesmo, coisas que nunca na vida estiveram organizadas. Não sei se tu sentes isso, mas eu sinto de organizar. E para além disso, veio também dar-nos assim algumas certezas. Acho também importante não termos certezas sobre tudo no mundo, mas é bom, as certezas também são lugares seguros, são as tais boias, não é? Os remos, eu acho que um barco sem remos, eu acho muito bonita essa imagem que tu disseste, é lá, mas eu não me estou a ver, não é que tu não sabes lá à frente do rio. É verdade. As águas mudam, as correntes mudam e de repente estás sem remos? Não, eu acho que não. Podes ter ali em caso de qualquer coisa. E podes, vais sem remos, mas tens qualquer coisa para te salvar. Eu acho que isso dos remos, estão a ver, nós discordamos. E então trouxe-nos isso, deu-nos as tais boias, os tais remos. E os remos são certezas, não é? Tu sabes, ok, se houver agitação marítima, eu saco dos remos e consigo ir para o porto, não é? Para a terra, firme, consigo, tenho essas ferramentas do meu lado. E então foi sem dúvida isso. Eu acho que nós as duas vivemos uma fase bem lá atrás. Eu acho que há quantos anos? 8? 9? 9. De quê?
destas certezas? Sim. 9, 10, não é? 10, sim. 10? Sim, 9. Também 10 não era assim tão mal, não era assim uma grande diferença. Então, 9, em que ambas nós dizíamos: ai, fogo, isto já temos a vida aqui toda organizada, está tudo. Sim, tipo, já os temas continuam presentes, sem dúvida, mas já fizemos terapia, eu já saí do banco. Exato, eu já estou, sinto-me mais autêntico, já escolheste a universidade. Já escolhi a universidade, uau, exato. Finalmente. Já não é gestão, é psicologia, já o caminho já está mais certo, tantas certezas. Uau, que bom, assim, primeira vez na vida de ambas em que estávamos com imensas certezas. Ai, o conforto da certeza, não é? Que bom. E depois a vida, por acaso ou não, não sei. Esse eu não sei mesmo. Este é um não sei. Sim, que eu acho que também é permitido não saber. Permitido, sim, não sei, também é permitido. Mas a vida mostrou-nos que quantas mais certezas tens, mais incertezas vêm atreladas. E tivemos um grande desafio familiar, que acho que foi isso, outra vez, não é o tal de não que tenha que ser sempre assim, mas tantas vezes estes desafios que nos destruturam, que abanam tudo, não é? Ciclones na nossa vida, sejam coisas muito intensas ou não, às vezes há coisas simples que para uma pessoa são muito destruturantes. É verdade. Mas para nós foi mesmo, tivemos um acidente de viação em família muito, muito difícil, foi um período bem tenso da nossa vida individual e familiar, que veio destruturar tudo, quer a nível de bem-estar físico, psicológico, familiar, não é? Tudo. E eu se calhar pergunto-te, não é? Que certezas é que foram abaladas, não é? Porquê? De onde é que... Porque um acidente obviamente veio... acho que é inevitável. Mexe sempre. E nós sobrevivemos... Toda a gente sobreviveu, inclusive a nossa querida Cadelinha, que tem hoje 14 anos, que partiu 3 unhas. Foi a que ficou melhor. Ficou melhor, os donos internados meses e ela partiu 3 unhas. Ela está ótima, a nossa Sky. Mas que certezas foram estas? Que foram abaladas? O que é que aconteceu? Gosto sempre dessas perguntas, não é? Porque depois-me sempre a pensar em tu coisas... faz a cara de olhar assim para cima. Sim, eu fiquei assim a pensar o que é que... obviamente que não quero romantizar esse período. Foi um período, acho que isso é importante, foi um período muito difícil, muito duro. Muito. Nem sequer foi desafiante, não, foi muito duro. Sim. Foi, não é? Lidarmos com a nossa própria... Eu lidar com a minha própria morte e com a morte possível das minhas filhas, da minha enteada e do meu marido, tudo ao mesmo tempo, é um osso muito duro de roer e, portanto, nunca romantizando, sofri imenso, questionei imenso e no final do meu internamento longo zanguei-me com Deus, zanguei-me com o transcendente, tive um momento de grande zanga e curiosamente quem agarrava neste fio da minha zanga era o meu pai, teu avô, que coitado, com 70 anos tem a família toda internada e se divide entre hospitais durante meses. E eu dizia-lhe que estava muito zangada com Deus e Deus, com a transcendência, com o divino, com a força fora de mim, com aquilo. E então durante muito tempo íamos falando os dois sobre isso e foi realmente muito importante. Houve ou seja, se eu sentia uma grande ligação, se eu me sentia muito protegida, muito amparada,
antes do acidente. Claramente isto mexeu com as minhas estruturas também de acreditar em algo exterior a mim, não é? Durante algum tempo pensei, caramba, mas porquê eu? Porquê nós, não é? Porquê nós, sim. Porque nós, sobretudo porque tinha estado anos a lidar com a morte prematura da minha mãe num acidente de viação, exatamente muito parecido com o nosso. Então, mas porquê? De onde é que vem esta repetição assustadora? Não, e em que é muito parecido? Eu acho que foi aí o grande questionamento surge dessas parecenças, não é? Que eu acho que isso é importante nós contarmos, que isso foi também uma abertura de uma porta. É verdade. Essa talvez tenha sido a grande aprendizagem. Outras tantas que já me ocorreu aqui dentro do meu coração e que estou feliz por levá-las comigo, são novas. Que bom. Mas sim, ou seja, era o mesmo número de pessoas no carro, era o meu segundo marido a guiar, o segundo marido dela a guiar, nas férias, no primeiro dia de férias de verão, mais ou menos à mesma hora. E estas semelhanças foram vistas por mim, mas por todas as pessoas da família, mesmo aquelas que não acreditam em acasos, nem, que acham que tudo é um acaso, mesmo essas acharam que realmente foi uma semelhança enorme. E para além dessa sensação de que há algo, como falava o Carl Jung, que eu já conhecia na altura, este karma familiar, há algo que nos liga aos nossos antepassados e por vezes as histórias repetem-se. E então isto que nos estava a acontecer trouxe-me muita clareza e muita consciência, e isso foi importante até para não ter partido, eu acho, dizer não, espera, a vida é um bem extraordinário e eu ainda tenho coisas aqui a fazer na Terra, e quando eu sair do hospital eu vou à procura de saber mais sobre isto, porque tem de haver mais sobre isto. Isto foi tão igual, é tão semelhante, é tão que tem de haver mais. E eu lembro-me de tu teres, quando saíste do hospital, começaste a dizer, ok, se este evento tem tantas semelhanças, deixa-me aqui ir ver na prática quais são as semelhanças dos grandes eventos da minha vida com os grandes eventos da vida da minha mãe, que eu perdi aos 10 anos. Por isso, ou seja, é assim, são histórias que vivem, pronto, e que são conhecidas, mas que estão assim, pronto, muito mais inacessíveis, mais enfim. Sim, e às vezes nós, mesmo que conheçamos a história, parece que não ligamos os factos, não ligamos os pontos. Também é uma forma de sobrevivência, talvez, e que nos distanciamos do que dói. Isso foi muito giro, sim. Fiz esse levantamento e de repente comecei a perceber que a nossa história, a minha e a dela, era em termos de datas principais da vida, o ano em que ela se casou, o ano em que ela teve o primeiro filho, o segundo filho, o ano em que ela se divorciou, tudo isso batia certo com as minhas datas de aniversário, e eu nunca tinha pensado sequer nisso. Então isso foi uma grande transformação, foi a consciência de que existe algo de muito forte que nos liga à família. Muito, sim. Ou seja, nós não... obrigada pela compreensão. Até porque também não temos assim tanto tempo para falar sobre isto, mas... Devemos de ter noutros episódios. Devemos de falar muito. Mas esta consciência, ou pelo menos... sim, questionamento / curiosidade, levou-te a ir saber mais sobre isso, a estudar, não é? Nós tantas vezes dizemos no nosso trabalho, em tudo, que nós chegamos aqui até este podcast, até este espaço que temos aqui as duas, pela prática, não é? Ou seja, é tudo muito orgânico. É verdade. Vamos primeiro sentimos e experienciamos isso na nossa vida e que depois materializamos. E o mesmo aconteceu também com isto, não é? Ou seja, nós vivemos este grande desafio familiar. Este desafio familiar foi em muita coisa semelhante ao acidente que levou a minha mãe, levou a tua mãe, a minha avó, e levou-te a ir saber mais, levou-nos até Paris, onde foste fazer... Vou contar, ainda tenho tempo para contar essa história. Está bem, conta. Achas que sim? Então vai ser em fast forward, vou tentar rapidamente. Foi tão incrível. Portanto, nós fomos para casa e ficámos todos nesse ano letivo de cama. A Maria interrompeu a faculdade de cama, de casa. Comecei.
Pois, mas suspendeste a faculdade. Sim. E eu também tive de baixa e o meu marido também, só a Francisca, coitadinha, é que voltou para a escola, e então não podia andar, não podia escrever, porque ainda estava com coisas, enfim, partidas, mas podia ler, ainda bem que a visão ficou disponível, nós gostamos de ler. E o intelectual também, e então não sei como, até hoje não me lembro como é que isso aconteceu. Fui parar a um grupo de WhatsApp de umas mulheres brasileiras, que eu não sei como é que lá fui parar, de alguma forma, com certeza, e elas começaram a falar, a partilhar, eram imensas mulheres, começaram a partilhar umas coisas outras sobre estes temas, partilharam um livro, eu li de uma ponta à outra e disse, uau, eu tenho que ir saber mais sobre este tema, e o livro é de uma mulher incrível, numa escola onde nós estudámos, a Anne Solange de Saint-Berger, tem um nome difícil, e o livro chama-se Os Meus Antepassados, anos 80 mais ou menos, Os Meus Antepassados. Portanto, na verdade eu vi espelhado ali tanto da minha história, e aquilo foi uau, afinal há coisas escritas sobre aquilo que eu vivi, e depois, por acaso, logo a seguir, afinal não são só sensações, afinal não são só sensações, ou achismos, porque há muito mais do que achismo em tudo isto, e de repente fiquei a saber que havia uma formação em Paris a começar uns 2 ou 3 meses depois, mas não havia a menor hipótese de eu ir sozinha, porque ainda precisava de acompanhamento, não conseguia andar. Babysitter. Precisava de uma babysitter. O babysitter mais normal seria talvez o meu marido, mas ele também não estava em condições, também não podia levar, não podia ir comigo e empurrar a cadeira de rodas e ajudar-me a andar, e então eu convidei-te, não foi? Tinhas 18 anos, também não estavas assim lá muito bem, e disse, Maria, tu queres vir comigo para Paris, como vais estudar psicologia, olha, vais já fazer uma formação, pode ser que gostes, e tu disseste, está bem, eu vou. Era um workshop. Era um workshop de 3 dias que depois se transformou numa formação de 2 anos, onde tu ficaste, e foi o teu primeiro salto para a psicologia, e foi extraordinário, não é? Como é que isto tudo, tu dizes isso, não é? Tudo isto chega-nos pela prática, nada disto foi organizado. Eu não pensei, vou convidar a Maria para ela ter uma formação sólida. Não, pensei nada disto. Eu precisava que alguém me levasse e achei que tu podias gostar, e foi incrível, não é? Então, como é que estas coisas se montam, não romantizando? E se me perguntares, mãe, seria possível não termos tido o acidente? Eu diria que sim, eu escolheria não termos passado por aquilo, mas como isso eu não posso escolher, só posso escolher a forma como me relaciono com isso, e de facto é bonito, não é? Parece que houve assim uma série de convites da vida, assim, fomos as duas. Conspirou a nosso favor. Conspirou, foi tão boa essa viagem. É mesmo. Fomos as duas, adorámos, demos-nos lindamente, à exceção do último dia que eu me peguei com a Maria aos gritos na rua. Eu normalmente não grito. Já nem me lembrava. Não te lembras? Zangámos-nos, eu zanguei-me contigo e tive que dar ali uns bons gritos só para saberem que nós nos damos muito bem, mas às vezes eu tenho que meter para fora a minha cartola de mãe e dar ali, não querida, não gosto dessa atitude. Tens que mudar, mas tu já nem te lembras e portanto não há de ter sido importante, então é super bonito. Pronto. É mesmo super bonito. Eu não sei se temos tempo ou se falamos no próximo episódio, não sei o que é no próximo. O que é que achas? Respondemos às perguntas? Sim, sim, está bem, respondemos, mas só fazendo aqui se calhar um apanhado. Boa. Não é? Ou seja, sim. Questionamento tem lugar na vida, é muito importante, é o motor do nosso caminho, não é? Se nós não questionarmos o sítio onde estamos, aquilo que queremos, aquilo que não queremos, também não sabemos para onde ir. Mas nem sempre é possível, nem sempre estamos preparadas. Não é para toda a gente. Não é para toda a gente, nem para todos os momentos. É muito mais rico se for acompanhado. Nem mais. Às vezes precisamos de fazer esses questionamentos acompanhadas. Não é fraqueza, não é nada disso. Aliás, é até sermos muito corajosos. Muito corajosas. Muito corajosas, sim. Ir mesmo com medo. No outro dia eu vi coragem ir mesmo com medo. Mesmo, a coragem é ir mesmo com medo. E sim, e que realmente existe algo de muito forte que nos liga à nossa família, e eu era daquelas que dizia que a minha família seria sempre a de coração, não ligava nenhuma à família de sangue, era uma zanga interna, lembras? E pronto, e caiu a nódoa no meu paninho, no meu guardanapo, e a vida fez-me ver que não é bem assim, não é bem assim, e que é mesmo muito rica e muito
interessante podermos saber mais sobre também a história de quem nos antecedeu, para podermos viver uma vida mais livre. Mais livre, porque mais senão livre. Estaremos mais condicionadas. Nós vamos falar sobre isso. Sim, muitas vezes. Muitas vezes, mas vamos trazer já isso no próximo episódio, que eu acho que é um tema, é um tema importante. Então acabamos a nossa... Acabamos e vamos ao papelinho. a nossa conversa. Bem, eu gosto desta dinâmica. Já sabem, ou quem não sabe, nós temos aqui os nossos lábios vermelhos dados pela nossa mulher Catarina. E dentro deles estão várias perguntas escritas pelas duas. Nenhuma de nós sabe o que é que está aqui. São perguntas bem aleatórias, ainda pouco rebeldes, mas esperemos cada vez mais rebeldes. Então vá, deixa eu ver se tiras tu primeiro. Consegues? Não me digas que eu vou escolher o meu papelinho. Ok. Sou eu a primeira? Então vá, pode ser a tua primeira. Caramba, só me saem os meus papelinhos. Escreveste mais. Adoro. Adoro as minhas próprias perguntas. Conta uma aventura boa com a tua mãe. Sou eu. Oh, mãe, tu és tão querida, então vá. Então pronto, vou contar. Foi logo a primeira que me veio. Os nossos meses de verão. Sabias que eu ia contar? Claro. Os nossos meses de verão que passávamos a acampar em 2 praias, quando ainda se fazia campismo selvagem, quando isso ainda era permitido no país, na Fuseta ou na Praia dos Aivados, em Vila Nova de Mil Fontes, e estávamos o mês inteiro na praia com fogueiras onde os adultos faziam a comida, um grupo enorme os homens eram poucos, era a minha mãe e as amigas, então a minha mãe também se divorciou, e imensos filhos, os filhos das amigas delas, então aquilo era ali uma comunidade, era absolutamente maravilhoso. A nossa primeira aventura, nós os miúdos, quando acordávamos cedíssimo, 6, 7 da manhã, era tomar banho naquele mar revolto, era absolutamente extraordinário. Ainda hoje em dia tenho o cheiro do chorão, que há muito nas dunas das praias, designadamente dos Aivados. Ainda sempre que cheiro aquilo, lembro-me de como foi tão bom. Claramente uma vida rebelde aí, selvagem. Memória. Boa memória. Então qual é a tua? É a minha? É a tua. É. Então, boa, ainda é curta. Uma palavra para descreveres este episódio. Depois disso explica porquê. Uma palavra. Autêntico. Ok. Pode ser? Pode. Explica porquê. Porque, como viram, é autêntico porque falamos de muitas coisas. Às vezes não falamos dos temas todos que queremos falar, mas permitimos-nos ser autênticas. A autenticidade também é isto. Boa. Chegamos ao fim de mais um episódio. Que bom. E vemo-nos no próximo. E não se esqueçam que somos todas filhas da mãe. Até breve.